E se alguns dos princípios mais ensinados em livros de empreendedorismo já existissem há quase 3.000 anos? Existe um rei da antiguidade que governou um dos impérios mais prósperos da história. Ele não tinha acesso a planilhas, consultores ou capital de risco. Mesmo assim, construiu alianças internacionais, administrou projetos monumentais e deixou registrado um conjunto de ensinamentos que até hoje aparecem, com outros nomes, nas melhores escolas de negócios do mundo. Enquanto o mercado busca a próxima metodologia de gestão, talvez a resposta mais poderosa já esteja escrita há milênios. O que fez esse rei ser diferente de todos os outros? Quais princípios ele aplicou que ainda explicam por que empresas prosperam ou fracassam hoje? E por que, com tanto acesso à informação, ainda é tão difícil colocá-los em prática? Antes de responder, precisamos voltar no tempo. Antes de falar sobre empreendedorismo, estratégia ou gestão financeira, precisamos recuar quase 3.000 anos, porque o homem que está no centro desse vídeo não fundou uma startup, nunca assistiu a uma palestra do TEDx e nunca leu um livro de administração. E mesmo assim, governou um dos reinos mais prósperos da história antiga. Seu nome era Salomão. Filho do rei Davi, Salomão assumiu o trono de Israel em um momento de relativa estabilidade política. Seu pai tinha consolidado o reino. Cabia a ele expandi-lo, organizá-lo e torná-lo referência entre as nações do Oriente Médio. E foi exatamente o que ele fez. Mas o que diferenciava Salomão dos outros governantes da época não era apenas o poder militar ou a herança que recebeu. Era a forma como ele tomava decisões. Salomão ficou conhecido, acima de tudo, pela sua sabedoria. Uma sabedoria que, segundo os registros bíblicos, ele pediu a Deus antes de qualquer outra coisa. Nem riqueza, nem vitória em batalha, nem longevidade. Sabedoria. Esse detalhe não é pequeno. Ele diz muito sobre a mentalidade de quem iria governar Israel por décadas. O legado intelectual de Salomão ficou registrado, em grande parte, no livro dos Provérbios. O título vem da palavra hebraica mashal, que tem um significado mais amplo do que o simples provérbio que conhecemos hoje. Engloba ditos curtos, instruções longas, poemas e reflexões filosóficas sobre como viver e tomar decisões. O livro não é, portanto, uma coleção de frases motivacionais para colar na geladeira. É um manual de conduta, uma espécie de guia estratégico para a vida e, como veremos, para os negócios também. Provérbios não é apenas uma antologia, mas uma coleção de coleções relacionadas a um padrão de vida que perdurou por mais de 1000 milênios. Seu tema central é a ideia de que a submissão à sabedoria e, na visão do texto, à vontade de Deus, é o princípio organizador de uma vida bem vivida e de uma nação bem governada. Dentro dessa lógica, a sabedoria não é apresentada como um atributo abstrato ou espiritual descolado da realidade. Ela aparece nos provérbios como algo prático, aplicável, diretamente ligado às consequências das escolhas que fazemos. Quem age com prudência prospera. Quem age por impulso fracassa. Não é teologia, é gestão. E Salomão não pregava o que não praticava. Durante seu reinado, Israel viveu um período de expansão econômica e cultural sem precedentes. Grandes obras foram construídas, entre elas o Templo de Jerusalém, um dos projetos de construção mais ambiciosos da antiguidade. Para realizá-lo, Salomão precisou ir além das fronteiras do seu próprio reino. Foi aí que entrou Hirão de Tiro. Hirão era o rei de Tiro, uma das principais cidades fenícias do período, povo conhecido pelo domínio do comércio marítimo e pelo acesso a recursos naturais raros no interior do Oriente Médio. Em acordo comercial com Salomão, Hirão forneceu ouro e madeira de cedro e cipreste, que serviu para a construção do Templo de Salomão. Em troca, Salomão cedeu cidades e garantias territoriais. Essa aliança é um dos primeiros exemplos documentados de parceria estratégica internacional. Dois reinos com recursos complementares, cada um oferecendo o que o outro não tinha. Salomão tinha mão de obra,
território e demanda. Irão tinha matéria-prima, expertise naval e acesso a mercados. Juntos construíram algo que nenhum dos dois conseguiria sozinho. Isso não era improviso, era estratégia. E a estratégia vinha da sabedoria, não da sorte, não da força bruta, não da abundância de recursos. Da capacidade de enxergar além do imediato, de construir relações que sustentassem objetivos de longo prazo, de tomar decisões baseadas em conhecimento e não em emoção. 3.000 anos depois, esse conjunto de princípios tem um nome diferente. Chama-se gestão empresarial. E é exatamente o que vamos explorar agora. Se você pegar qualquer livro popular de negócios publicado nas últimas décadas e varrer seus capítulos, vai encontrar, com frequência, as mesmas ideias. Invista em conhecimento antes de escalar, controle suas finanças com disciplina, pense no longo prazo. Parece óbvio, parece moderno. Não é nenhum dos dois. Esses princípios já estavam no livro dos Provérbios, e entender de onde eles vêm pode mudar a forma como você os aplica. Princípio 1. Sabedoria antes do lucro. O primeiro e mais fundamental ensinamento de Provérbios para o mundo dos negócios é também o mais contraintuitivo para quem está começando. Antes de buscar o resultado, busque o conhecimento para chegar até ele. O livro é direto nessa hierarquia. A sabedoria não é apresentada como um caminho para a riqueza. Ela é apresentada como algo mais valioso do que a própria riqueza. Não é uma afirmação vaga. É uma declaração de prioridade. Na prática, o que isso significa para um empreendedor? Significa que a pergunta, como eu ganho dinheiro com isso, deveria vir depois de perguntas como, eu entendo profundamente o problema que estou tentando resolver? Eu conheço meu mercado, meu cliente, meu setor? Crescimento sem compreensão é como construir um prédio sem alicerce. Funciona por um tempo, até que não funciona mais. A Bíblia nos ensina em Provérbios 16, versículo 3, entregue ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão estabelecidos. Traduzindo para o vocabulário empresarial, decisões tomadas com propósito claro e base sólida têm mais chances de se sustentar do que aquelas tomadas no calor do momento ou movidas apenas pela ganância de resultado rápido. O empreendedor que prioriza aprendizado antes de expansão tende a tomar decisões melhores, construir produtos mais consistentes e errar menos caro. Não porque é mais inteligente, mas porque está mais preparado. Essa é a sabedoria que Provérbios descreve, não um dom inato, mas uma postura diante da realidade, uma escolha de como se posicionar antes de agir. Princípio 2. Prudência financeira e planejamento. O segundo princípio é onde Provérbios encontra a gestão financeira de forma mais direta. O livro retorna repetidas vezes ao tema da prudência, não agir por impulso, avaliar as consequências antes de tomar uma decisão, evitar o endividamento desnecessário, construir reservas antes de expandir. Em Provérbios 24, versículos 13 e 4, lemos: com sabedoria se constrói uma casa, com discernimento ela se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. A metáfora da casa aqui não é acidental. Construir com sabedoria é diferente de construir depressa. Um negócio erguido com discernimento tem estrutura. Um negócio erguido no entusiasmo sem planejamento tem pressa e prazo de validade. É tentador, especialmente em momentos de euforia de mercado, escalar antes de ter a estrutura para sustentar o crescimento, contratar mais gente do que o caixa aguenta, abrir operações em novos mercados antes de dominar o primeiro, tomar crédito para financiar crescimento que ainda não foi validado. Provérbios chama isso de tolice. O empreendedorismo moderno chama de falta de gestão financeira. O resultado nos dois casos é o mesmo. A prudência financeira não é conservadorismo, é inteligência aplicada ao risco. Significa entender a diferença entre crescimento sustentável e crescimento temerário, entre oportunidade real e ilusão de momentum, entre um plano e um desejo. Princípio 3. Visão de longo prazo.
O terceiro princípio talvez seja o mais difícil de aplicar e o mais raro de encontrar no mundo dos negócios. Provérbios descreve repetidamente a construção da prosperidade como um processo gradual, sustentado por disciplina, consistência e paciência. Não há atalhos celebrados no livro, há caminhos, e caminhos têm duração. O reinado de Salomão é, por si só, uma demonstração disso. A parceria com Irão de Tiro não foi uma transação pontual. Irão manteve boas relações comerciais com Israel durante todo o período do reinado de Salomão, uma aliança que durou décadas e sustentou projetos que nenhum dos dois lados conseguiria financiar ou executar isoladamente. Salomão não buscou um fornecedor, ele construiu uma relação. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. No empreendedorismo moderno, visão de longo prazo se manifesta em decisões que parecem contrárias ao senso comum no curto prazo. Investir em cultura organizacional antes de ver retorno, manter parceiros mesmo quando há opções mais baratas no mercado, recusar crescimento acelerado que comprometeria a qualidade do produto ou do serviço. Essas decisões parecem lentas, mas são as que diferenciam empresas que duram daquelas que brilham por um trimestre e desaparecem no ano seguinte. A visão de longo prazo não ignora o presente, ela o subordina a um objetivo maior. É exatamente o que Provérbios descreve quando fala em construir com sabedoria. Não a ausência de urgência, mas a capacidade de resistir às pressões do imediato em nome de algo que vale mais. 3 princípios, 3.000 anos de distância, e uma pergunta que fica: por que eles ainda precisam ser ensinados? Existe uma razão pela qual os Provérbios de Salomão continuam sendo lidos, citados e estudados milênios depois de terem sido escritos. E não é apenas por tradição religiosa. É porque eles tratam de algo que não muda: o comportamento humano diante de decisões, dinheiro e poder. O livro levanta questões sobre valores, comportamento moral, o significado da vida humana e uma conduta direita. Isso não é conteúdo datado, é o núcleo de qualquer discussão séria sobre liderança e gestão. Seja em uma corte real do século X a.C., seja em uma sala de reunião no século XXI. O que Salomão compreendeu e que muitos empreendedores ainda descobrem da forma mais difícil é que estratégia sem sabedoria é só ruído. Você pode ter o melhor produto, o mercado mais promissor, o capital mais abundante e ainda assim tomar decisões que desfazem tudo isso em questão de meses. A história do empreendedorismo está cheia desses casos. Empresas que cresceram rápido demais, líderes que priorizaram a aparência de sucesso antes da solidez real, parcerias feitas por conveniência e quebradas por falta de visão compartilhada. Salomão viu tudo isso antes de acontecer, não porque era profeta, mas porque era um observador cuidadoso da natureza humana e registrou o que viu em forma de princípios aplicáveis. O empreendedorismo não é uma invenção moderna. Comércio, negociação, aliança estratégica, gestão de recursos escassos, tudo isso existia há milênios. O que muda é a tecnologia, o mercado, o contexto. O que permanece é a necessidade de sabedoria para navegar por eles. Talvez a pergunta não seja se esses princípios funcionam. Eles claramente funcionam, a longevidade deles é a prova mais evidente disso. A pergunta real é outra: por que com tanto acesso à informação, tantos cursos, tantos livros e tantos casos de referência, ainda é tão difícil para a maioria das pessoas aplicar o que Salomão já sabia há 3.000 anos? A resposta, ironicamente, também está nos Provérbios. A sabedoria não é uma questão de acesso à informação, é uma questão de postura, de querer de fato aprender antes de agir, de estar disposto a esperar o que vale mais, de tomar a decisão correta mesmo quando a decisão fácil está na mesa. Essa é a vantagem competitiva que nenhum capital compra e nenhuma tecnologia substitui. A verdadeira sabedoria. Uma mensagem sobre Deus, Salomão e o fundamento da vida. Imagine por um momento se alguns dos princípios mais ensinados hoje em livros de liderança, empreendedorismo e gestão já existissem há quase 3.000 anos.
Muito antes de universidades modernas, métodos de administração ou consultorias empresariais, existiu um rei que governou um dos reinos mais prósperos da antiguidade. Seu nome era Salomão. Ele era filho do grande rei Davi, que havia consolidado o reino de Israel após anos de guerras e conflitos. Quando Salomão assumiu o trono, herdou uma nação estabelecida, mas cheia de desafios pela frente. Governar um povo inteiro, administrar riquezas, manter a paz entre nações e construir um futuro sólido não era tarefa simples. Mas algo extraordinário aconteceu logo no início do seu reinado. Segundo a Bíblia, Deus apareceu a Salomão em um sonho e fez uma pergunta surpreendente. Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Essa história está registrada em 1º livro dos Reis, capítulo 3. Naquele momento, Salomão poderia ter pedido muitas coisas: riqueza, poder, vitória sobre inimigos ou uma vida longa. Mas ele pediu algo muito diferente. Ele pediu sabedoria. A Bíblia registra a oração de Salomão em 1 Reis 3:9. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Esse pedido revela algo profundo. Salomão entendeu que liderança sem sabedoria pode destruir uma nação. Deus se agradou daquele pedido e respondeu concedendo a Salomão uma sabedoria extraordinária. Em 1 Reis 4:29, lemos: Deus deu a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. A fama dessa sabedoria se espalhou por todo o mundo antigo. Reis e governantes vinham de terras distantes apenas para ouvir suas palavras. Uma dessas visitantes foi a famosa rainha de Sabá, cuja história está registrada em 1 Reis 10:6-7. Era verdade o que ouvi na minha terra a respeito dos teus feitos e da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria nessas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Grande parte da sabedoria de Salomão foi registrada no livro de Provérbios, um livro que reúne ensinamentos sobre decisões, caráter, justiça, riqueza e propósito de vida. Mas Provérbios apresenta um princípio fundamental que muda completamente a forma de entender a sabedoria. Em Provérbios 1:7 está escrito: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que toda sabedoria verdadeira começa com um relacionamento correto com Deus. Sem Deus, o conhecimento pode se transformar em arrogância. Sem Deus, o poder pode se transformar em opressão. Sem Deus, a riqueza pode se transformar em destruição. Provérbios ensina que prosperidade verdadeira não nasce da pressa, mas da prudência. Em Provérbios 16:3 encontramos um princípio poderoso. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Esse versículo revela algo profundo. Decisões alinhadas com Deus produzem resultados mais firmes e duradouros. Outro ensinamento importante aparece em Provérbios 24:3-4. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se estabelece. Pelo conhecimento se enchem os seus cômodos de toda sorte de bens preciosos e agradáveis. A metáfora da casa aqui representa a própria vida. Uma vida construída com sabedoria tem fundamento. Uma vida construída apenas na pressa e na ambição pode até crescer rapidamente, mas dificilmente permanece. Porém, existe algo ainda mais profundo na história humana. Apesar de toda a sua sabedoria, o próprio Salomão também enfrentou momentos em que seu coração se afastou de Deus. Isso revela uma verdade importante. Sabedoria intelectual não é suficiente para transformar o coração humano. O maior problema da humanidade nunca foi falta de informação. O problema é espiritual. Por isso, séculos depois de Salomão, Deus enviou ao mundo alguém que não veio apenas ensinar sabedoria. Ele veio revelar a própria sabedoria de Deus. Esse alguém foi Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 1:24, a Bíblia declara algo extraordinário sobre Jesus. Cristo é a potência de Deus e a sabedoria de Deus. Jesus veio mostrar que o verdadeiro problema da humanidade não é econômico, político ou intelectual. O verdadeiro problema é a separação entre o ser humano e Deus. Por isso ele disse em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Através da sua morte na cruz e da sua ressurreição, Jesus abriu o caminho para que qualquer pessoa pudesse ser reconciliada com Deus. Mas Jesus também ensinou uma parábola que resume toda essa mensagem. Está registrada em Mateus 7:24-27. Ele disse: Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas ele também alertou: E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Essa parábola não fala apenas sobre construções, ela fala sobre a vida. Todos nós estamos construindo algo. Nossa família, nossos sonhos, nossa carreira, nossos projetos. Mas a pergunta mais importante não é o que estamos construindo. A pergunta é, sobre qual fundamento estamos construindo? Se o fundamento for apenas riqueza, sucesso ou reconhecimento, ele pode desaparecer. Mas quando a vida é construída sobre Deus, ela ganha um fundamento que nenhuma crise pode destruir. Por isso, a verdadeira sabedoria não é apenas saber administrar dinheiro, empresas ou projetos. A verdadeira sabedoria é reconhecer nossa necessidade de Deus. E essa sabedoria continua disponível hoje. Em Tiago 1:5, encontramos um convite poderoso. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Hoje, Deus continua chamando pessoas para viverem uma vida fundamentada nele. Não apenas uma vida de sucesso, mas uma vida com propósito, direção e eternidade. Porque a maior riqueza que alguém pode encontrar não está no mundo, ela está em conhecer a Deus e caminhar com ele. Que a paz do Senhor esteja com você.